Fala galerinha do sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui a nossa videoaula, tá? É a parte 2, tá? Sobre a formação dos estados nacionais. Então na aula passada, ou no vídeo passado, nós estávamos falando sobre o início, né? A formação dos primeiros estados nacionais. Portugal, França, Espanha e Inglaterra, tá? Vimos que essa formação foi possível graças às alianças entre o rei e a burguesia, né? Então a burguesia foi beneficiada aí com essas alianças e os reis também foram beneficiados, como nós já falamos no vídeo passado, e a partir daí então, né, tem início aí a primeira, né, os primeiros estados modernos, tá? Os primeiros estados nacionais. Para continuar aqui agora, nós vamos retomar a ideia do absolutismo. Então só para relembrar aqui rapidinho. O absolutismo foi a forma como os reis encontraram para poderem governar, tá? Então os reis agora governavam de maneira rígida, de maneira absoluta, ou seja, né, tudo para que não perdessem mais o poder que eles haviam perdido lá no comecinho da Idade Média. Agora então eles estavam governando com um pulso mais firme, mais rígido, eram praticamente a lei e a ordem, tá? Então tudo estava nas mãos dos reis agora, tá? Alguns nobres viram essa mudança, resolveram então, né, se aliar a esses reis e, como a gente disse no vídeo passado, formavam aquela nobreza parasitária que ficavam, né, à volta, né, ou circulando ali a realeza, tá? Então, só para relembrar aí, Luís XIV era o exemplo, né, do principal nome do absolutismo monárquico desse período. Legal, galerinha? Para continuar aqui agora, nós iremos falar dos teóricos do absolutismo, tá? Por quê? Para que esses reis pudessem governar, para que, por exemplo, né, uma parte da nobreza e do clero aceitassem, né, essa imposição que veio dessa forma de governar dos reis, mais rígida, mais autoritária, os reis recorreram, né, a alguns filósofos, a alguns pensadores que criaram ali algumas teorias que foram usadas então nesse período aqui, né, do comecinho do século XV, para justificar então todo o poder, toda a forma como os reis governavam. E aí nós vamos destacar aqui os três principais filósofos, né, pensadores aí desse período do absolutismo. Então nós temos aqui Jacques Bossuet, tá? Então vocês falam Bossuet, mas pronuncia Bossuet. Nós temos Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel, tá? Então Jacques Bossuet da França, Thomas Hobbes da Inglaterra e Nicolau Maquiavel da Itália. Então nós temos três, né, pensadores do absolutismo. Então, o que o Jacques Bossuet tinha de teoria? O que ele dizia? O Bossuet desenvolveu uma teoria chamada de teoria da origem divina do poder real. Ou seja, para justificar o absolutismo, a forma como os reis governavam, Bossuet recorria à figura de Deus. Para eles, então, Deus então nomeou uma pessoa na terra, essa pessoa no caso era o rei, e todo o poder que o rei tinha vinha de Deus. Ou seja, desrespeitar o rei, as suas decisões econômicas, políticas e jurídicas, era a mesma coisa que desrespeitar a vontade de Deus. Como ainda, né, a Igreja Católica e o catolicismo, o cristianismo, era uma religião extremamente importante dentro da Europa, tá? Então, na França, esse tipo de teoria, né, de teórico do absolutismo, acabou sendo muito utilizado pelos reis desse período, tá? Então, a teoria da origem divina do poder real, ou seja, o poder vinha de Deus. Agora, o Thomas Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã. Nesse livro do Leviatã, o Hobbes diz o seguinte, que o ser humano, né, no seu estado de natureza, ele agia com selvageria. Para o Hobbes, o ser humano era um selvagem por natureza. E por ser um selvagem por natureza, ele precisava de uma figura. Essa figura era o rei, a única pessoa que tinha ali, né, a condição de estabelecer os princípios, as leis, para que essa sociedade que as pessoas vivessem não caíssem em selvageria, tá? Então, o Hobbes dizia o seguinte, né, que o ser humano, como sendo um selvagem, ele precisava de leis, e essas leis só seriam criadas pelo rei. Então, se não houvesse o rei, a população ou a sociedade
viveria numa constante selvageria, numa barbárie. As pessoas não, saberiam os seus limites. Esses limites só seriam impostos pela função, pela figura do rei e por toda a burocracia, criada ali pelo rei, que ajudaria ele a governar e a reger os seus súditos, para que as pessoas vivessem na mais perfeita paz e harmonia. Beleza, galerinha? E o último aqui era o Maquiavel. Maquiavel, também escreveu um livro chamado O Príncipe. Pelo amor de Deus, não vai me confundir O Príncipe do Maquiavel com aquele livro, da literatura infanto-juvenil, que é O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry. Aqui, O Príncipe do Maquiavel é um livro que ensina, os governantes como serem bons, no caso, como serem bons reis. O Maquiavel diz o seguinte, ele diz que o rei, ele tem que ser amado pela população. Para isso, ele precisa fazer atos para que a população veja esse rei como uma pessoa bondosa. Agora, se esse rei precisar usar de violência, mas para que ele possa garantir a ordem, ele use de violência, a população deve entender que naquele momento, aquele bom rei precisou agir com um pouco mais de rigidez, porque os fins justificariam os meios. Ou seja, o rei só está agindo assim naquele momento porque ele sabe que essa atitude que ele tomou, que às vezes pode desagradar a população, ela tem um objetivo, E esse objetivo vai ser concretizado lá mais à frente. Então, os fins justificam os meios, ou seja, não importa a postura que o rei tenha que adotar, ela vai te deixar chateado, ela vai deixar o súdito magoado, mas é pensando no quê? Em prol do reino, no desenvolvimento do reino. Portanto, os fins sempre justificariam os meios para o Maquiavel, tá? Então, Portugal, França, Espanha e Inglaterra. Os monarcas desses 4 estados modernos, desses 4 estados nacionais, eles tinham todo o embasamento teórico, ou do Bossuet, ou do Thomas Hobbes, ou do Maquiavel, para então justificarem a sua postura real. Beleza, galerinha? Agora, para continuar aqui, a gente não pode falar só de absolutismo na formação dos estados nacionais. Por quê? Junto com a política absolutista, existia também a política do mercantilismo. Tá? Então, absolutismo e mercantilismo são duas coisas que estão associadas à formação dos estados nacionais. Então, se o absolutismo era a forma como os reis governavam, o mercantilismo era a principal prática, a principal atividade econômica agora da Idade Moderna. Tá? A gente fala o seguinte, o mercantilismo ele corresponde à transição do final da sociedade feudal para a sociedade capitalista. A força de uma nação, agora, a partir do século XV, vai ser medida pela quantidade de riquezas que ela possuir. Lá na Idade Média, a riqueza de uma pessoa era medida pela quantidade de terras que ela tinha, ou seja, pelo tamanho do seu feudo. Nós vimos aí que no final da Idade Média, para o início da Idade Moderna, com o renascimento comercial e urbano e a formação da burguesia, essa história já mudou, porque agora a burguesia passa a se configurar como uma importante camada social, O lucro, o comércio, eles passam a ser um objeto importante na vida das pessoas. E aqui, o mercantilismo seria essa transição entre o final do feudalismo e o início do capitalismo. Mas o que diferencia o mercantilismo do capitalismo? Algo que vocês ainda vão estudar lá no 8º ano. Seria isso aqui, ó. O mercantilismo é a acumulação primitiva de capitais. O que seria essa acumulação primitiva de capitais? Ouro, prata, pedras preciosas. O capitalismo é essa acumulação moderna, que a gente chama de dinheiro, o dinheiro físico, o dinheiro papel, o crédito bancário. Tá? Então essas coisas ainda não existiam, tá? Você vai ter as moedas de ouro, prata, bronze, isso sim, vai existir, mas é medido pela quantidade de riquezas, principalmente ouro, prata, diamante, joias, pedras preciosas. Quanto maior for a reserva de uma nação, tá? mais forte,
vai ser o poder dessa nação e, consequentemente, desse rei, né, desse reino também. Tá certo, galerinha? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Dentro do mercantilismo, existem algumas práticas. E aí nós vamos destacar algumas delas, tá? Então, uma das práticas do mercantilismo é o metalismo, que seria o quê? A riqueza de um país era medida na quantidade de ouro e prata que ele possuísse. Ou seja, quanto maior a acumulação, mais rico e mais forte é o país. Então, metalismo, só associar. Metalismo, metais, então isso tem a ver com a acumulação de riqueza. Uma outra prática mercantilista é o da balança comercial favorável. A balança comercial favorável ela consistia no seguinte, galerinha. O volume de exportações da indústria interna, no caso da manufatura de um país, de uma nação, deveria ser sempre maior do que o produto importado. Ou seja, para que a nação fosse mais rica e mais desenvolvida, ela deveria vender mais do que comprar. Portanto, né, vender seria exportar e comprar seria importar. Então, todo país que pratica uma balança comercial favorável, ele mais vende os seus produtos, né, internos do que ele compra, é uma nação mais rica e, consequentemente, mais desenvolvida. Beleza? Uma terceira prática do mercantilismo é o protecionismo. Tá? O protecionismo ele consiste no seguinte: a nação, no caso, a figura do rei, ele vai estabelecer, então, impostos, tá, que vão dificultar a entrada de produtos importados. No caso, né, esse protecionismo está muito associado com a balança comercial favorável. Tá? Se a nação quer que o seu produto seja forte e que, consequentemente, né, a nação cresça e se desenvolva, ela não pode deixar o produto de fora, né, o estrangeiro, entrar. Então, ela dificulta criando impostos, né? Esses impostos, então, fazem com que o produto importado seja mais caro no mercado. E aí, o cidadão vai ter que optar, né, entre o nacional e o importado, já que o importado está caro por causa do imposto, ele opta, então, pelo produto nacional. E aí, isso ele vai fortalecer e favorecer o desenvolvimento da nação. Legal? Nós temos também a intervenção no Estado, a intervenção do Estado na economia. Então, sempre que o Estado, né, achar necessário fortalecer e regulamentar ali, né, as ações financeiras, o governo então vai criar ou impostos, ou aumenta, ou diminui, ou favorece uma categoria, né? Tudo para que a economia ela possa crescer e se desenvolver sempre, né, o que eles acreditam, por igual. Tá? Então, toda vez que o Estado, né, o rei, ele com os seus ministros, é claro, né, ele percebe que determinado setor não está se desenvolvendo, ele vai lá e faz uma intervenção. Tá? Essa intervenção para que esse setor melhore e aí, então, né, toda a economia da nação possa se desenvolver. Tá? É o intervencionismo do Estado na economia. E uma outra prática do mercantilismo é o colonialismo. O colonialismo consistia em, né, as nações europeias perceberam que lugares fora do seu próprio território eram lugares que poderiam fornecer, né, uma quantidade muito grande de matéria-prima para as suas manufaturas, ou seja, para as suas primeiras indústrias, né? E essas colônias acabaram sendo, né, os territórios no continente americano. Então, nações como Portugal e Espanha se valeram muito dessa prática mercantilista do colonialismo. Por quê? Dentro do colonialismo, o pacto colonial, ele amarrava a colônia com a metrópole. Vou te dar um exemplo. Quem era a colônia aqui na América? O Brasil. Quem era a metrópole na Europa? Um exemplo, Portugal. Então, pelo pacto colonial, a colônia Brasil fornecia para a metrópole Portugal matéria-prima em abundância, em grande quantidade. Tá? A metrópole, então, transformaria isso em um produto manufaturado e revenderia isso pela Europa, lucrando bastante. Tá? Em contrapartida, pelo pacto colonial, a colônia só poderia consumir produtos que viessem da metrópole. Ou seja, né, pelo pacto colonial, o Brasil ficava amarrado com Portugal e não podia fazer comércio livremente com outras nações, como a Inglaterra, como a França, como a Espanha, tá? Apenas com
Portugal. Você tinha ali um monopólio, uma exclusividade entre a colônia e a metrópole. Beleza, galerinha? E isso foi extremamente importante. Por quê? Graças a esse colonialismo, ou essa prática mercantilista, né, ele vai estimular as grandes navegações, que aí nós ainda vamos ver nas próximas semanas, tá? Essas grandes navegações resultaram então na chegada do europeu colonizador no continente americano, sempre em busca, né, de matéria-prima barata e principalmente de riquezas. E aí então, como nós vamos ver mais para frente, né, houve a colonização de todo o continente americano, tá? Principalmente por espanhóis e por portugueses. Beleza, galerinha? Então essas são as principais práticas do mercantilismo, tá? Metalismo, balança comercial favorável, protecionismo, intervenção do Estado na economia e o colonialismo. Beleza, galerinha? Então essas são as principais práticas do mercantilismo. Então, até a próxima videoaula e um grande abraço do Tio Vini.